Muito boa tarde, seja bem-vindo à nossa celebração da IB Metrô. Além de hoje ser um dia que eu considero um dos mais especiais, o domingo, hoje é um dia mais especial ainda porque é o Dia dos Pais. Então, é um dia aí que nós vamos ter, inclusive, uma surpresa para vocês. Fiquem até o final com a gente, que nós preparamos uma coisa muito especial. E nós sabemos que muitas famílias, infelizmente, não estão podendo estar com os seus pais nesse momento, principalmente nesse momento de cuidado aí, nesse isolamento que a gente está vivendo. Mas, graças a Deus, nós temos toda essa tecnologia para nós estarmos mais juntos, seja numa chamada de vídeo, numa ligação. Então, nós conseguimos nos sentir mais perto. E aproveitando, fala pra gente aqui no chat qual que é o nome do seu pai, para que a gente também possa orar pela vida dele nesse dia. Lembrando que nós temos toda terça-feira a live de oração lá no Instagram da IB Metrô, onde nós colocamos os pedidos de oração que são colocados aqui também de domingo, nós interagimos. Então, é o momento ali de nós estarmos orando uns pelos outros. E para o dia de hoje, eu pergunto a você, quais são os seus agradecimentos? No meu caso, eu agradeço hoje pela minha vida, agradeço em especial pela vida do meu pai, que está com muita saúde, agradeço pela IB Metrô, o pessoal que está aqui tocando com a gente, esse momento que a gente está vivendo do digital, tem alguns desafios aí, e a gente poder viver como igreja, como corpo, mesmo em meio a toda essa era tecnológica que estamos vivendo em meio à pandemia. Por isso, pessoal, não deixe de compartilhar também aí o seu link, o nosso link, quer dizer, para os seus familiares e amigos. A gente quer que o maior número de pessoas sejam alcançadas, e isso é muito importante para que a gente também consiga ir alcançando cada vez mais. Então, curta a nossa página, curta aqui o nosso vídeo, comenta e compartilhe. Então, vamos lá. Vamos começar agora o nosso segundo domingo cantando só salmos, meditando, orando. E eu convido você que está aí na sua casa a levantar suas mãos, a levantar sua voz. Vamos juntos em comunidade entoarmos um louvor a Deus. Feche os seus olhos, vamos fazer uma oração ao nosso Deus nesse momento de invocação aqui. Senhor, nós estamos aqui reunidos para declararmos a sua majestade. Como é bom, Pai, nós sermos os seus filhos e já podermos experimentar o seu reino aqui. Que os nossos lábios estejam cheios de gratidão e adoração ao teu nome. Em nome de Jesus, amém. Então vamos juntos entoar uma canção, uma nova canção ao nosso Rei. Teu reino será para sempre, cantem ao eterno Deus, pois nada consegue se comparar, cantem ao eterno Deus. Aleluia! Assim, louvor e honra, poder e glória pertencem ao nosso Deus. Todos os povos, tudo que existe, louvem ao eterno Deus. Toda língua confessará tua grande glória, todo joelho se dobrará. Exaltado sempre serás, o teu reino jamais passará, ó eterno Deus. Oh,
nome, Pai. Como diz no Salmo 48, grande é o Senhor e digno de todo louvor na cidade do nosso Deus, seu santo monte belo e majestoso, é a alegria da terra toda. Senhor, Tu és a nossa alegria, o nosso pão da vida. Exalte o nome dEle aí da sua casa. Tu és o pão da vida. Vamos assim. Grande é o Senhor e muito digno de louvor na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer. Engrandeça ele e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Sim, Senhor, Tu és o nosso guia até o fim. Grande é o teu nome. Grande, Senhor. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo, que nos livra das tentações. Diante dele Nos prostramos. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória. Cante mais uma vez isso. nos ajuda contra Amém. Por isso, nos prostramos diante de Ti, Senhor. Nos prostramos. Queremos o teu nome. Te engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito
seu nome. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar nas tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Oh, Senhor, quão maravilhoso, Pai, é estar na tua presença, Senhor. Quão formoso. Quão formoso és, Rei do universo. Tua glória enche a terra e enche o céu. Seja exaltado. Tua glória enche a terra. Tua glória enche os céus. Tua glória enche minha vida, Senhor. Oh, Senhor, o firmamento proclama a obra das tuas mãos. Vamos cantar mais uma vez isso. Amém. Quão formoso és, Rei do universo. Tua glória enche a terra e enche os céus. Tua glória enche a terra. Tua glória enche os céus. Tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Seja cheio do poder de Deus. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é Estar tocar nas tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Levante suas mãos. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Cante aí da sua casa mais uma vez. Estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar nas tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Te contemplar. Maravilhoso é Te contemplar. Senhor. Mais uma vez, cante isso pra Ele, que maravilhoso. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Tão bom te contemplar, Senhor. Senhor Rei de toda a terra, de todo o céu. Aleluia. E continuando a nossa celebração, vamos para o momento da criançada? Reúna aí os pitucos para esse momento agora de louvor, de ensino com a Lilian. Fiquem ligados. Bem-vindos ao Momento IBmetrozinho. Aqui é o nosso espaço, é a nossa estação. É onde aprendemos mais sobre a Palavra de Deus. Hoje comemoramos o Dia dos Pais. A Bíblia traz muitas histórias lindas sobre diversos pais. Mas tem uma que eu gosto muito. Está lá no Novo Testamento. E conta a história de um pai que tinha 2 filhos. Um deles resolveu ser
bem desobediente, pegou o dinheiro do pai e foi para longe. Ele teve péssimos amigos e fez muita coisa errada. E um dia ele se arrependeu de tudo que ele estava fazendo errado e decidiu voltar para casa. O pai o recebeu de braços abertos, com lágrimas de alegria no rosto. Fez uma festa porque o filho, que estava longe, agora estava perto dele. Esse pai nos mostra como Deus reage quando nós estamos longe dele, quando nós somos desobedientes, mas nos arrependemos dos nossos pecados e voltamos para perto de Deus. Ele nos recebe de braços abertos, com muita alegria, porque Deus, como nosso Pai, quer que tenhamos uma vida boa, uma vida segura, uma vida alegre, perto dele. Deus, como nosso Pai, quer o melhor de nós e o melhor para nós. E ainda a Bíblia nos ensina mais uma coisinha, entre tantas mensagens lindas, que se nós honrarmos e obedecermos os nossos pais, nossa vida será uma vida melhor, uma vida mais alegre e uma vida mais longa aqui na Terra. Você vê quantos ensinamentos lindos e importantes a Bíblia nos traz? Então, vamos honrar os nossos pais para que tenhamos uma vida muito melhor. O versículo de hoje nos ensina a honrar os nossos pais. E é assim: honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Êxodo 20:12. Vamos ler mais uma vez? Honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Êxodo 20:12. Agora é o momento da adoração, das músicas. Hoje separamos uma música do grupo Diante do Trono sobre o papai. Espero que vocês gostem. Também que aprendam para que vocês possam cantar para o papai e com o papai. Vamos lá? Pai, você me ensinou a amar a Deus. Pai, você me ensinou a amar o que Ele ama e a não ter nenhuma outra ambição na vida, a não ser cumprir a vocação que Ele nos entregou, de sermos servos, de sermos santos, de sermos simples, sempre verazes, de sermos mansos, perdoadores, de sermos livres, sempre valentes, com puro coração, com puro coração. O momento IB Metrozinho chegou ao final. Agora vai lá no papai, diz para ele que você o ama muito e depois vai fazer as atividades do aplicativo. Tenha uma semana bem abençoada. Estamos agora entrando nesse momento também especial do culto, que é quando nós ofertamos, dizimamos, entregamos ao Senhor aquilo que das mãos dele nós recebemos, como forma de
declararmos que tudo que a gente tem, tudo que a gente é, pertence a Deus. E a gente faz isso com alegria, com gratidão, com celebração, com todo louvor. E a gente agradece a cada pessoa que tem investido na IB Metrô, que está no seu comecinho, nesse tempo tão desafiador. E a gente, claro, tem abençoado as despesas da IB Metrô, tem cumprido com as nossas despesas, a gente tem conseguido expandir o trabalho dessa agência do Reino de Deus, produzido conteúdo, e a gente tem abençoado tantas pessoas, organizações, missões. Quinta-feira passada a gente teve uma live tão especial com o pessoal da MEAP, que trabalha com pescadores no litoral do Brasil, e a gente tem essa intenção, esse desejo de abençoar e abençoar tantas outras pessoas que estão envolvidas na obra, tantas outras missões que estão engajadas em resgatar pessoas em tantos contextos. E você pode ser parte disso, e a gente te convida a participar do que Deus tem feito através da vida da IB Metrô e vai fazer. Você pode contribuir, você pode dizimar, você pode aí direcionar a câmera do seu telefone para esse QR Code que está aparecendo aí na sua tela. E você vai ser direcionado para a página do Eu Igreja, onde você vai escolher o tipo de doação e de investimento que você quer fazer. Se você está utilizando o seu telefone agora para assistir essa celebração, você pode depois mandar aí um alô no próprio chat ou no WhatsApp, que você vai receber os dados bancários da igreja, onde você também vai poder fazer a sua contribuição. Tá bom? A gente vai orar, agradecer a Deus por esse tempo, agradecer pela vida de cada pessoa que tem investido, orar por aqueles que estão passando por dificuldades financeiras nesse tempo tão difícil. Vamos orar? Senhor, a gente te celebra, Pai, porque nós temos recebido tantas bênçãos do Senhor. E a gente te adora, te agradece, Senhor, por tudo que temos. Te agradecemos principalmente, ó Deus, pela Tua presença nas nossas vidas, que é o que nos sustenta dia a dia. A gente quer te agradecer, ó Deus, porque o Senhor tem sustentado essa comunidade de fé. O Senhor tem levantado gente que acredita e que tem amado e tem investido. E a gente te agradece por isso, Senhor. Que o Senhor abençoe cada família, cada lar, ó Deus. Que o Senhor abençoe a despensa de cada casa. Que o Senhor supra cada necessidade, Senhor. Que o Senhor cuide daqueles também que nesse tempo difícil perderam o seu emprego, tiveram o seu salário reduzido, passam por dificuldades, Senhor. Que Teu Espírito Santo venha consolar, que o Senhor também possa dar estratégias, ó Deus, e que o Senhor possa abrir portas. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Vamos lá? Vamos com palmas. Olhe para o alto. Eleva os meus olhos. Eleva os meus olhos. E o meu clamor. E o meu clamor. Para os montes em Jerusalém. Para o Deus de toda a terra. Eleva os meus olhos. Eleva os meus olhos. Quem nos ajuda, Senhor dos céus. Ele nos livra, Deus de toda a terra. Quem nos protege, o poderoso Rei. Ele nos livra, Deus da terra e mar. Eleva os meus olhos. Eleva os meus olhos. E o meu clamor. Meu clamor. Para os montes em Jerusalém. Para o Deus de toda a terra. Eleva os meus olhos. Eleva os meus olhos.
Glórias a ti. Aleluia, aleluia, muito boa tarde, é uma alegria poder contar com você mais uma vez na celebração, adorarmos juntos a Deus na celebração da Bemetrô. Hoje um domingo tão especial como a Andressa disse, o domingo do Dia dos Pais, domingo de ceia, que nós vamos lembrar do sacrifício de Cristo Jesus, da sua morte, da sua ressurreição. E hoje, vocês perceberam, com uma banda completa, muito especial, recebendo o Miqueias pela primeira vez. Obrigado, Mix, mais uma vez. O Ari, de volta, obrigado, Ari. Ali atrás no baixo, o Adilton, nosso querido amigo, obrigado, Adilton. O Pablo na bateria, hoje não no carrom, na bateria. No teclado, Gustavo. E aqui o João com a gente mais uma vez, a Andressa, que vocês já vêm toda semana e gostam tanto, né? Graças a Deus, que alegria. A gente está no nosso, como a gente acabou de cantar, e você percebeu que nós estamos nesse mês de agosto na série Selá, a série sobre os salmos, né? Orando os salmos, entrando no mundo de Deus, cantando só os salmos. Nós cantamos agora o Salmo 121, já cantamos o Salmo 48, o Salmo 19, tantos salmos que nos ensinam, nos dão vocabulário de oração, de adoração a Deus. Você pode colocar aí no chat, você já está colocando, nós temos orado pelos seus pedidos, orado e clamado a Deus juntos. Vamos levantar juntos os olhos a Deus nessa tarde, colocando a nossa confiança, colocando o nosso coração, o nosso fardo, as nossas preocupações diante do Senhor, aos pés da cruz, pedindo a Ele que nos abençoe. Nós temos orado por situações tantas, nós temos orado pelo nosso Brasil, que ainda tem enfrentado tantas e tantas mortes. Nós temos orado pelas cidades que estão retomando aos poucos as suas atividades, com muito cuidado, com muito medo. Nós temos orado por profissionais que precisam manter as suas empresas, por funcionários que precisam trabalhar, por pais de família. Nós temos em vários lugares do Brasil professores, alunos, agora nesse dilema de voltar às aulas presenciais. Que o Senhor dê graça, sabedoria, proteção. Nós temos orado por casos muito específicos de oração, de pedidos de oração. Nós temos orado pela família do Renato e da Fabiana, pela Estherzinha, que tem enfrentado uma luta na sua alergia com comida. Nós temos orado pela prima da Suzy, a Natália, que está com Covid, que Deus restabeleça ela plenamente. Nós temos orado foi pedido, né, pelo Rafael, pela sua mãe, que está passando por quimioterapia, enfrentando quimioterapia, tantas pessoas que têm enfrentado cirurgias, tratamentos, nesse tempo tão difícil, tem sido mais complicado ainda do que já é. Nós temos orado pelo Noah, nosso sobrinho, que vai nascer lá em Vancouver, e nós temos orado pelo Rô e pela Gabi, por toda a família. Temos orado pelo Tiago, que tem buscado direção para a sua vida, nesse momento difícil de orientação, de busca de uma recolocação. Nós temos orado por tantas famílias enlutadas. Todos os dias chegam a nós notícias de morte, de pessoas queridas. Essa semana a Andressa me contou de uma notícia de uma família que perdeu duas pessoas, um dia um, outro dia outro. Uma pessoa que perdeu um pai um dia, a mãe no outro. A gente estava comentando de uma pessoa que perdeu a mãe e a irmã na mesma semana, né? Na mesma semana. Quer dizer, tantas lutas, tantas famílias enlutadas. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos dê graça. Nós temos orado pelos profissionais de saúde, nós temos orado por quem está na frente dessa batalha. E eu tenho te convidado, você está lendo também aí os pedidos no chat, que você, como a gente, não existe uma oração mais ungida, mais especial. Todos nós somos igreja de Jesus Cristo. Vai anotando aí os pedidos também, vai orando na sua casa. A Andressa disse, nas terças-feiras, às 21 horas, no Instagram da IB Metrô, a gente pega esses pedidos e ora de novo. Tem sido um momento tão especial. Vamos levantar um clamor. Senhor, nós levantamos os nossos olhos para o Senhor nessa tarde. E te pedimos, Senhor, que o Senhor venha com graça poderosa. Se não fosse o Senhor, nós já teríamos desistido. Se não fosse a Tua graça, nós não estaríamos em pé. Senhor, cada pedido colocado aqui, cada situação de saúde, cada família enlutada, cada família com dificuldade financeira. Pai, vem com a Tua mão poderosa, vem com a Tua graça poderosa sobre as nossas autoridades,
em nível nacional, municipal, estadual, Senhor, sobre os profissionais de saúde, aqueles que estão à frente dessa grande luta contra esse vírus. Pai, sobre os empresários, sobre os funcionários, Pai, nós pedimos a Tua graça poderosa, traga a Tua intervenção, a Tua cura, a Tua paz, que a Tua igreja se levante com ousadia, com poder, pregando a Tua palavra, dando testemunho e sendo testemunha de Jesus Cristo, aonde o Senhor tem nos colocado, nas nossas famílias, cura os relacionamentos, casamentos quebrados, relacionamentos de pais e filhos, Senhor, aqueles que têm lutado com depressão, com pensamentos suicidas. Pai, nós oramos pelos mais vulneráveis, os moradores de rua, aqueles que não têm um teto sobre si. Pai, vem com a Tua graça poderosa e usa-nos para alcançá-los de alguma forma, Senhor. Nós oramos assim, entregamos as nossas vidas nas Tuas mãos, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Nós vamos ver o vídeo da série de Salmos e eu já volto com a pregação de hoje sobre o Salmo número 2. A beleza da criação, a tragédia do luto e da injustiça, o encantamento da poesia, a feiura da morte, Deus agindo miraculosamente no mundo. A pergunta: onde está Deus quando as coisas ruins acontecem? Na nova série de mensagens da IB Metrô, vamos mergulhar no livro de Salmos e mergulhar no inário do povo de Israel. É um convite para vermos o mundo do jeito de Deus. Salmos nos transforma para que possamos olhar para o mundo, para os outros e para nós mesmos, de modo drasticamente diferentes. Venha conhecer o mundo dos Salmos na nova série de mensagens da IB Metrô. É isso aí, dando então, como você viu aí no vídeo, continuidade à nossa série Selá, orando os Salmos, entrando no mundo de Deus. E hoje a nossa segunda mensagem baseada no Salmo 2. Na semana passada nós falamos sobre a verdadeira felicidade, baseado no Salmo 1. E se você não assistiu, já está no nosso Spotify, já está lá no nosso canal do YouTube. É só você ir lá e ouvir ou assistir da melhor forma possível, da forma que você preferir. E na nossa mensagem de hoje, nós vamos falar, veja aí, quando Deus ri, os inimigos de Deus e o reinado do Messias, baseado no Salmo 2. É interessante, porque nós falamos na semana passada, e eu quero lembrar aqui hoje, que os Salmos 1 e 2, eles são vistos pela maior parte dos comentaristas especializados em Salmos, como a introdução, uma grande introdução de todo o saltério, de todos os outros 148 salmos que compõem o livro, então, que nós conhecemos como saltério, o livro de Salmos. Os Salmos 1 e 2, eles compõem uma única pintura, eles são uma moldura ali de tudo que vai ser trabalhado dentro dos outros salmos. Eles trazem, então, essa vamos dizer, juntos, ele compõe uma única figura. E qual que é a moldura que abre e fecha essa pintura? É a frase, felizes os que. O Salmo 1, na versão mais conhecida, mais tradicional, diz bem-aventurado, ou felizes são. E o Salmo 2 termina com a mesma ideia, felizes são aqueles que andam no caminho do Senhor, que conhecem a Deus, que servem a Deus. Então, o Salmo 2 é uma grande continuidade nesse tema, nessa pintura, do que nós começamos a trabalhar na semana passada. Então, vejamos, vamos ler juntos aí o Salmo 2? O Salmo 2 diz: por que se amotinam as nações e os povos tramam em vão? Os reis da terra tomam posição e os governantes conspiram unidos contra o Senhor e contra o seu ungido. E dizem: façamos em pedaço as suas correntes, lancemos de nós as suas algemas. Do seu trono nos céus, o Senhor põe-se a rir e caçoa deles.
Em sua ira os repreende, em seu furor os aterroriza, dizendo: eu mesmo estabeleci o meu rei em Sião, no meu santo monte. Proclamarei o decreto do Senhor, ele me disse: tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e te darei as nações como herança e os confins da terra como tua propriedade. Tu as quebrarás com vara de ferro e as despedaçarás como a um vaso de barro. Por isso, ó reis, sejam prudentes, aceitem a advertência. Autoridades da terra, adorem ao Senhor com adorem ao Senhor com temor, exultem com tremor, beijem o Filho, para que ele não se ire e vocês não sejam destruídos de repente, pois num instante acende-se a sua ira. Como são felizes todos os que nele se refugiam. O Salmo 1 abre dizendo: como é feliz o homem que não anda no caminho dos ímpios. Como é feliz o homem que não escuta o conselho desses ímpios, que não se senta na roda ou não se assenta para ouvir o discurso dos zombadores, como nós falamos semana passada, e o Salmo 2 termina dizendo, então emoldurando: como são felizes todos os que nele se refugiam. Vamos ver aqui um pouquinho sobre o Salmo 2. O Salmo 2 é um salmo usado muito provavelmente para cerimônias de coroação de um rei. Provavelmente aqui na figura de Davi, a gente não sabe se foi o salmo usado na coroação de Davi, mas muito provavelmente mais usado na coroação dos descendentes de Davi, os reis de Judá, no pós-exílio e até antes do exílio, chamado de um salmo messiânico aplicado a Jesus. Ele é citado, inclusive, pelos autores do Novo Testamento, como lá em Hebreus, capítulo 1, como um salmo onde as frases desse salmo são colocadas na boca de Jesus. Principalmente aqui em Hebreus 1, ele diz, o autor de Hebreus: a quem ele disse, tu és o meu filho, eu hoje te gerei, querendo dizer que isso não poderia ser aplicado a Davi e nem aplicado a anjos, isso só poderia ser próprio do Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade. Então eles fazem uma interpretação messiânica deste salmo, e esse salmo desde a época dos apóstolos, a era apostólica, ele é encarado como um salmo messiânico. É interessante que nesses salmos nós temos 4 interlocutores, que nós temos os reis da terra. A gente escuta o discurso, a gente lê o discurso. A Bíblia é fantástica, porque ela tem alguns momentos que a gente tem acesso a algumas cenas que a pessoa que está passando não tem. E nós, como leitores dessa palavra de Deus revelada, nós temos acesso. Como no livro de Jó, por exemplo. Aconteceu tudo o que aconteceu, Jó não sabia do discurso e da conversa, do diálogo que houve no início da sua história, como a gente lê lá que Satanás conversa com Deus e pede para Deus para testar Jó. Nós, como leitores, temos esse privilégio em vários momentos da Escritura. E aqui é a mesma coisa. Nós temos nós sabemos o que os reis da terra conversam. Segundo, nós vemos o que o próprio Yahvé, o Deus Criador, o Deus poderoso de Israel, fala. E nós vemos o que o Messias, o ungido de Deus, também diz. No primeiro momento, o rei davídico, o rei na figura de Davi. No segundo momento, para nós, principalmente, como eu acabei de dizer, para os autores do Novo Testamento, o próprio Cristo, as palavras de Cristo. E nós também ouvimos o narrador, o salmista, que nós não sabemos exatamente quem é, mas nós sabemos que ele tem um acesso privilegiado. E aí é interessante porque ele fala, o Salmo tem 2 dimensões diferentes. O Salmo fala a partir da terra e fala a partir dos céus. E ele nos mostra 3 localizações. Olha nesse slide que interessante. No Salmo 2, versículos 1 a 3, está aí, os personagens, os reis da terra. A localização, eles estão falando a partir de uma terra, e essa terra é ímpia. É uma terra onde eles tramam contra o Senhor. Qual é o foco? O foco é rebelião. O destaque do texto aqui nos 3 primeiros versículos, eles se amotinam, eles fazem um motim, uma rebelião contra o Senhor em vão. Nos versículos de 4 a 6, nós vemos agora o próprio Yahvé como personagem principal. Onde Yahvé está? Yahvé está sentado no seu trono nos céus.
Ele está sentado no seu trono nos céus. Qual é o foco de Yahvé? Yahvé ri da rebelião dos reis da terra e depois ele se ira contra esses reis da terra. Então ele caçoa e aterroriza. Nos versículos 7 a 9, o personagem agora passa a ser o Messias. O Messias está localizado aonde? No Monte Sião. Nós acabamos de cantar aqui na celebração da Metrô. A alegria de toda a terra. Ele foi colocado no Santo Monte, o Monte Sião. Qual é o foco do Messias? O foco do Messias é o poder. Qual é o destaque? As nações da terra. Foi-lhe dado autoridade sobre as nações da terra. E nos últimos 3 versículos, 10, 11 e 12, nós vemos o próprio salmista, que ele está num local indeterminado, mas ele fecha esse salmo com uma advertência de adoração. Adoremos com temor e exultemos com tremor. Então, fica aí para você entender um pouco o desenho deste salmo. E aí agora vamos para a exposição então do salmo, os primeiros versículos. Como eu disse, a oposição a Deus, os reis da terra. No Salmo 1, o ímpio, nós falamos na semana passada, é aquela pessoa que muitas vezes a gente acha que o ímpio é aquele que tem vícios terríveis, que é uma pessoa malvada, um vilão. Não. O ímpio, na perspectiva bíblica, é qualquer pessoa que decide viver independente de Deus. Ele decide viver a sua vida longe dos caminhos e do conselho de Deus. O justo, como nós falamos, e aí nós lembra que nós dissemos que o justo, por excelência, é o próprio Jesus Cristo, o único justo, que a Bíblia diz em vários momentos, não há um justo sequer. E Cristo Jesus cumpriu a justiça, ele sendo justo, e ele nos torna justo pela sua obra, pelos seus feitos. O justo é aquele que quer viver para o Senhor. Agora, olha só, no Salmo 1, o ímpio é indivíduo. É um indivíduo. No Salmo 2, esses ímpios agora estão no nível coletivo, e esses ímpios agora estão governando as nações da terra. A primeira coisa que a gente aprende aqui, há sempre oposição a Deus e aos seus planos e desígnios. Spurgeon, o príncipe dos pregadores, Charles Spurgeon diz, falando sobre esse salmo, que a natureza humana odeia a Cristo Jesus. Na sociedade pós-moderna, tem uma ideia, principalmente no Brasil, Jesus é legal, Jesus é bacana, Jesus foi o maior psicólogo que existiu, Jesus o homem mais fascinante da história. Você vai numa livraria, as que ainda existem, ou vai nas livrarias virtuais, e você vê vários livros falando sobre Jesus, como se Jesus fosse um cara cool, um cara legal, um cara bacaninha. Mas a verdade é que isso não está de acordo com a verdade do mundo. O olhar das Escrituras nos mostra o seguinte, a natureza humana, a natureza ímpia, a natureza que corre independente de Deus, é uma natureza que odeia a Cristo e os seus desígnios e os que pertencem a Cristo Jesus. Por isso, nós sempre veremos, sempre vimos e sempre veremos oposição ao reino do Messias. Sempre haverá oposição ao reino de Deus. Não existe fazer a obra de Deus sem oposição. Nós falamos isso aqui sobre Neemias, falamos isso aqui sobre Esdras, falamos isso aqui sobre Daniel, na outra série de mensagens. Temos falado sobre isso aqui. Não há oposição, não há vida com Deus, não há o reinado de Deus sem oposição. Veja só, o Salmo fala sobre essa oposição ao Messias, e nós vemos essa concretização em Atos 4:27. Atos 4:27 diz, de fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com os povos de Israel nesta cidade. Isso aqui é um discurso de Pedro, para conspirar contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste. Lembre-se que Messias é ungido, na palavra em hebraico. Vem de Mashiach, e do hebraico, que é ungido. O ungido do Senhor. E Pedro está falando, olha, lá no Salmo 2 dizia que os reis da terra iam se unir contra o ungido do Senhor, para tramar contra ele. E, de fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com os povos de Israel nessa cidade, para conspirar contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste. Nós temos falado dessa oposição orquestrada
orquestrada contra o reino de Deus. Veja, no original, no hebraico, aqui a palavra amotinam é hagash, que pode ser colocada como tramar, fazer planos. A NVT, a nova versão transformadora, traz isso. Por que vocês fazem planos? Não é uma oposição, vamos dizer, improvisada. Não. É uma oposição orquestrada. Eles fazem planos, como aqueles planos mirabolantes dos vilões, né? Dos vilões. Eu até, enfim, a gente vai falar um pouco mais sobre esses planos mais para frente. E essa oposição, ela não é apenas no nível pessoal, ela ocorre entre os poderes da terra. Por isso que o apóstolo Paulo disse que Jesus Cristo na cruz envergonhou e expôs ao desprezo e derrotou os principados e potestades, poderes e autoridades desse mundo. Esses poderes e autoridades tramavam contra o ungido de Deus. É a figura de Apocalipse, quando, se eu não me engano, lá Apocalipse 12 fala disso, quando há o dragão, a velha serpente tentando comer, engolir o bebê daquela mulher grávida. E a gente entende, olhando para essa figura de Apocalipse, que o dragão, a velha serpente, são Satanás, com todos os seus poderes, autoridades, os reis da terra que o servem, que estão debaixo da sua autoridade, buscando caminhos independentes a Deus, tentando matar a linhagem messiânica representada pela mulher grávida, a linhagem do Messias, a linhagem que traria Cristo Jesus a esta terra. A gente vê aqui um contraste entre o Salmo, veja como os salmos são espelhados, o Salmo 1, 2, que nós falamos na semana passada, e o Salmo 2:1. 1:2 fala que o que medita na palavra, ele tem prazer na lei do Senhor, na Torá, na instrução. Aqui diz que os reis da terra, agora eles não têm prazer em meditar na Torá, eles têm prazer em se amotinar e ir contra essa palavra, contra os desígnios de Deus. Então, olha que coisa interessante, a gente vai ver aqui o fardo em duas perspectivas. Olha aí no slide comigo, né? Tá aí, o fardo em duas perspectivas. O que significa isso? Porque a palavra, o versículo 3 termina falando sobre correntes e algemas, que é a mesma palavra que a gente usa lá no Novo Testamento para falar de jugo. Para o justo, veja só, o Charles Spurgeon fala sobre isso também. É prazeroso obedecer a Deus. É prazeroso se colocar debaixo da autoridade de Deus. O fardo de Jesus, como ele próprio diz no Novo Testamento, nos Evangelhos, é leve, é suave. O jugo dele é suave. Não pesa para aquele que foi redimido, para aquele que agora faz parte do povo de Deus, aquele que foi alcançado pela graça e teve o seu coração trocado. Esse agora, que teve o coração trocado por Cristo Jesus no novo nascimento, ama a lei do Senhor, medita na lei do Senhor, e a lei do Senhor é uma bênção, é uma graça poderosa, é bom, é prazeroso obedecer a Deus. Por isso que os salmos dizem, né? Eu quero obedecer a tua lei, eu encontro nela o meu vigor, ela revigora a alma. Nós falamos isso na semana passada. Mas o ímpio encara esse mesmo fato de uma outra perspectiva. Para ele, a lei do Senhor, os mandamentos do Senhor são uma prisão. E eles falam, olha, vamos arrancar essas algemas, vamos arrancar esse fardo, essas correntes de nós. Por quê? Porque eles querem ficar livres para cumprir os planos contra o Senhor que eles estão tramando. E aí, chega no versículo 4, a perspectiva de Deus. Olha só, está escrito aí para você, da perspectiva de Deus, o verdadeiro rei. Os salmos nos presenteiam com a perspectiva de Deus. Agora a gente vai ver a perspectiva de Deus sobre o que está acontecendo. No Salmo 1, ele aprova o caminho do justo. Agora no Salmo 2, ele vê os reis da terra tramando e a gente acha que ele vai ficar bravo, vai falar como o Dr. Vitor lá do Castelo Rá-Tim-Bum, né? Raios e trovões, e, joga fogo e tal. Não, Deus ri. Deus ri. O Deus que está nos céus, agora ele dá risada. E a pergunta que nós vamos responder é por que Deus ri? Mas olha só, o lugar da habitação de Deus é o seu trono nos céus. Nós somos transportados agora pelo salmista para o trono da graça, para sabermos o que se passa.
O salmista quer ressaltar duas perspectivas, mais do que dois lugares geográficos. Ele está falando, porque a gente fala de céus e terra, a gente pensa, o céu lá em cima, a terra aqui embaixo. Não, não, não. Ele não está falando de dois lugares diferentes, ele está falando de duas perspectivas diferentes. O trono de Deus no céu não é um lugar geográfico diferente, é um lugar onde a vontade de Deus é uma dimensão, onde a vontade de Deus é plenamente cumprida. E nós vemos a terra onde os reis da terra ainda acham que podem fazer algo, porque ainda não havia se cumprido a vinda, morte, ressurreição e ascensão do Messias. Eles acham que eles podem tramar, mas Deus já sabe qual é o seu plano. Yahvé está no trono, Yahvé prometeu desde o Éden, ele já tinha dito para a serpente que ela tinha ferido o calcanhar da mulher, mas o filho dela lhe pisaria na cabeça. Deus no seu trono, na sua perspectiva, Deus Yahvé, conhecedor de todo o seu plano de redenção, ele dá risada. Porque ele vê que aqueles planos são completamente risíveis, são completamente sem pé nem cabeça. Por isso que o versículo 1 diz que o rei da terra tramam em vão, por isso que Deus ri. Agora, veja só, o versículo fala que os planos são vãos, mas na cabeça de quem está tramando os reis, os planos são ótimos. Na cabeça de Satanás, na cabeça dos principados e potestades, na cabeça dos reis da terra, como Herodes, como Pilatos, como Nabucodonosor, e tantos outros como Antíoco IV. Na cabeça desses reis, os planos são ótimos, são poderosos, eles são incríveis. Deus é que vê as coisas do jeito dele, de outra perspectiva, e sabe que esses planos são péssimos, e que ninguém pode vir contra o Messias vencedor. Eu estava estudando isso, me lembrei do Cebolinha, né? Quem cresceu com a Turma da Mônica, eu me lembrei do Cebolinha, os seus famosos planos infalíveis. E o Cebolinha sempre vem para o Cascão e ele fala, olha, Cascão, nós vamos fazer um novo plano para derrotar a Dona da Lua, né? A Dona da Rua, a Mônica, e esse plano é infalível. E é o plano infalível número 1000 e não sei quanto, 2000 e não sei quanto, porque nunca dá certo. Quem vê de fora sabe que os planos são horríveis. Né, estão cheios de falhas, mas na cabeça do Cebolinha os planos são maravilhosos. Ou então, para quem é fã dos gibis da Disney, como eu, e principalmente o Tio Patinhas, os irmãos Metralha, quem cresceu ouvindo e assistindo DuckTales, somos caçadores de aventura. Os irmãos Metralha, acho que o Cadinho é dessa época. Os irmãos Metralha tentando invadir a Caixa Forte. E eles acham que os planos dele, a maga patológica, achando que são incríveis os planos. E sempre vai dar errado. É Deus olhando do trono e dando risada dos planos dos reis mais poderosos. A gente não está falando de reis mequetrefe, não. Nós estamos falando dos reis imperadores mais importantes da história humana. Spurgeon diz que os planos dos reis da terra são absurdos, irracionais e fúteis. Aí a gente chega no versículo 5 e 6. Olhe comigo aí, a ira de Deus, o estabelecimento do reino do Messias. A ira de Deus é revelada no Evangelho, o cumprimento do plano de Deus, que nós chamamos de Evangelho, que é a vinda do Messias, a encarnação do Messias, a boa nova do Evangelho de salvação, de restauração, de salvação para todas as nações, é a manifestação da sua ira. Sou eu que estou falando isso? Não, apóstolo Paulo, veja comigo aí, leia comigo no slide, Romanos capítulo 1, é um trecho um pouquinho grande, mas preste bastante atenção. Romanos capítulo 1, de 17 a 25. O apóstolo Paulo já abre dizendo a frase que eu estou dizendo para vocês. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito. O justo viverá pela fé. Portanto, a ira de Deus é revelada do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça. O apóstolo Paulo está falando aqui que no Evangelho a justiça de Deus é revelada, por quê? Porque ela é cumprida pelo único justo, Cristo Jesus, que agora torna justo aqueles a quem ele salvou. E aí ele continua, pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou, dizendo agora que Deus então é conhecido. Olha só, pois desde a criação do mundo,
os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas. A gente chama isso de teologia natural, de forma que tais homens são indesculpáveis, porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, que nem os reis da terra, e os seus corações insensatos se obscureceram. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Leia aí comigo. Trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por isso, olha só, Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos dos seus corações, para a degradação dos seus corpos entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram a coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. E ele termina lá embaixo no versículo 29 a 31, dizendo, olha só, leia comigo aí no outro slide, tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia. Olha como que é o exemplo dos reis da terra e da sociedade ímpia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, presunçosos, inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem a seus pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. Veja só, quando Deus revela o seu plano, ele revela que ele vai estabelecer o seu rei. Ele não toma nem conhecimento desses planos dos reis. Ele fala assim, olha, peraí, vocês estão aí tramando, deixa eu dizer, eu já estabeleci. Veja que o Salmo diz, eu já estabeleci o meu rei em Sião, a cidade do nosso Deus, seu santo monte. Nós cantamos aqui hoje. O Senhor já declara que os planos do rei da terra já estão frustrados. Aí você vê toda essa figura que o apóstolo Paulo pintou, e você fala, que coisa horrível, que pessoas horríveis. Deixa eu dizer, meus irmãos, Efésios capítulo 2, do mesmo apóstolo Paulo, garante que esse homem de Romanos capítulo 1, avarento, bisbilhoteiro, inimigo de Deus, indesculpável, com a mente obscurecida, somos eu e você sem Cristo. Nós éramos inimigos de Deus, diz o apóstolo Paulo em Efésios 2, inimigos do Messias. Nós estávamos junto com esses reis da terra, tramando contra o Messias, odiando os planos de Deus, cegos em nossos pecados e mais, nós amávamos os nossos pecados. Nós estávamos grudados nos nossos pecados. Ah, se não fosse o Senhor e a sua graça para nos alcançarem. E aí a gente chega nos versículos 7 a 9, todo o poder me foi dado, as nações como herança, está aí no seu título, no slide, o senhorio de Cristo sobre toda a criação, dos versículos 7 a 9, agora é o próprio Messias falando, e o próprio Messias recita o que o Pai Yahvé lhe disse, e disse, tu és o meu filho. Isso aqui ecoa Mateus capítulo 4, o batismo de Jesus. Quando Jesus é batizado pelo seu primo João Batista nas águas do Rio Jordão, e vem a voz do céu e diz, tu és o meu filho, em quem eu tenho alegria, em quem eu tenho prazer. Aqui ele diz, eu hoje te gerei. E o autor de Hebreus diz, olha, isso não pode ser dito de Davi, nem pode ser dito de anjos. Na teologia, no credo apostólico, diz que Cristo foi gerado e não criado. Verdadeiro Deus de verdadeiro Deus, para combater o arianismo que dizia que houve um momento que Cristo foi gerado, ele era gerado e não eterno. Não, Cristo é gerado na eternidade, diz o credo constantinopolitano, niceno. Esse filho gerado do Pai na sua eternidade, consubstancial ao Pai, ou seja, da mesma essência do Pai, com o mesmo poder do Pai, revestido de glória pelo Pai, recebe uma palavra do seu Pai, e ele mesmo cita, o próprio Messias cita aqui nos versículos de 7 a 9, ele diz, pede-me, diz o Pai para ele, e te darei as nações como herança. E olha que lindo, nós temos um privilégio que o salmista que escreveu isso aqui não teve. Isso é fantástico, a gente saber que a gente tem um privilégio maior que a própria pessoa que escreveu o próprio salmo. Nós já vimos Cristo Jesus após a sua morte e ressurreição, afirmando a concretização desse cenário. Mateus 28
de 18 a 20, diz assim, está aí no slide, só a referência, depois você lê, eu vou ler aqui. Então Jesus aproximou-se deles e disse, foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Vocês me pediram as nações? O Pai me disse para eu pedir as nações, então tá bom. Senhor, eu te peço as nações. Pai, eu te peço as nações. Agora, meus discípulos, vão em meu nome. Vão em meu nome a todas as nações e façam a minha obra. Batizem, façam discípulos em meu nome. O versículo aqui diz, no Salmo, tu as quebrarás com vara de ferro. Aqui me lembra muito a visão de Daniel, quando Daniel vê a estátua com vários materiais representando os vários impérios da terra. E ele vê uma pedra que vem rolando, e essa pedra vem rolando, e ela parece inofensiva, mas ela destrói, ela derruba aquela estátua. Jesus Cristo, o Messias estabelecido em Sião, em Jerusalém, é a pedra que destrói os reinos deste mundo. Mas isso vem não em glória, a gente parece que esse é o Messias poderoso. Ele fez tudo isso, mas ele fez isso como servo sofredor, lá no Salmo 22. Olha o que diz o Salmo 22. A gente já viu os pensamentos dos reis da terra, nós já vimos os pensamentos do próprio Deus Yahvé, e o Salmo 2 não diz, mas o 22 nos mostra o que o próprio Messias estava pensando. Os evangelhos mostram Jesus da perspectiva dos evangelistas, dos apóstolos, de Pedro, de Mateus, Pedro através de Marcos, né, escrevendo Marcos, Lucas, que não viveu ali, mas contou essa história, João. Mas agora no Salmo 22 a gente lê os próprios pensamentos do Messias. E esse plano veio de um jeito muito diferente, porque esse rei soberano e poderoso, na sua primeira vinda, estabeleceu uma outra forma. Olha o que diz o Salmo 22, vamos ler juntos. Meu Deus, Jesus citou isso na cruz, por que me abandonaste? Por que estás tão longe de salvar-me, tão longe dos meus gritos de angústia? Meu Deus, eu clamo de dia, mas não me respondes, de noite, e não recebo alívio. Versículo 15 diz, meu vigor secou-se como um caco de barro, e a minha língua gruda no céu da boca, deixaste-me no pó, à beira da morte. Eu estava estudando para esse sermão, e veja só, Jesus foi para o pó, por mim e por você, em nosso lugar. O reino de Deus, o reinado do Messias tem duas etapas. Nós ainda não vivemos a completude, nós vivemos o já e ainda não. Nós já falamos isso aqui várias vezes, e nunca é demais para você entender. Ele já derrotou os poderes da terra, mas ele ainda virá para derrotar todos os seus inimigos, como a morte. Nós já somos completamente salvos por Cristo Jesus, mas virá o dia que nós ainda seremos totalmente transformados. Jesus Cristo experimentou o pó da terra. Ele foi deixado no pó, à beira da morte, e do pó ele foi levantado em glória e poder na sua ressurreição. Ele ressuscitou ao terceiro dia. Isso o salmista não sabia, mas nós sabemos. Ele subiu aos céus depois de poucos dias e hoje ele está ao lado direito de Deus Pai, de onde ele voltará para julgar vivos e mortos, diz o nosso credo. E porque ele está agora como verdadeiro rei, Senhor, no já e no ainda não, já é, mas ainda não vimos isso manifestando totalmente na nossa dimensão na terra. No céu ele já é o vencedor, ele já é adorado como Cordeiro de Deus. As cenas de Apocalipse 4 e 5. O salmista, então, veja só, antes da gente passar para o salmista, olha como diz isso aí, a exaltação, a coroação que vem da morte, o texto de Filipenses, leia comigo o texto de Filipenses 2, de 1 a 5. Diz assim, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia se apegar, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens,
e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte de cruz. E por isso, porque ele foi para o pó, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Nós encontramos no final do Salmo 2, a postura correta de adoração diante de Deus, temor diante da sua grandeza e poder e exultação diante dos seus planos. Ele começa dizendo no versículo 10, beijem o filho, o reconhecimento do verdadeiro ungido. Aquela mulher pecadora, quando Jesus estava prestes a ser crucificado, ela lavou-lhe os pés, ela ungiu-lhe os pés com perfume caro e beijou-lhe os pés. Tinha até uma música, estava falando aqui mais cedo, do Davi Silva, que cantava assim antigamente, Senhor Jesus, quero beijar teus pés, amado Jesus, quero beijar teus pés, como aquela mulher que não se... Esqueci a letra. Teus cabelos, suas lágrimas enxugou, Senhor Jesus, quero beijar seus pés. Quando há o beijo de adoração, é o beijo de reconhecimento do Messias. É o beijo de reconhecimento da sua autoridade, do seu poder. E o salmista agora é o salmista dizendo, ele aconselha dizendo, beijem o filho, reconheçam o seu poder, reconheçam com prudência, é prudente beijar, é inteligente beijar, porque ele já está reinando e ele reinará para sempre. E aí o salmo termina dizendo, como são felizes os que nele se refugiam. Fazendo eco do Salmo 1, aqueles que encontram abrigo debaixo dos planos de Deus. Como o Salmo 1 diz, aqueles que meditam na Torá, na instrução, na lei do Senhor. Aqueles que amam a Deus. Nós vamos concluir e vamos ter o nosso momento de ceia já já. O Salmo 2 nos mostra que Deus já é vitorioso. Olha aí o que diz o slide. O rei já foi estabelecido em Sião. Deus já reinou. Quando nós celebramos a ceia, nós já celebramos essa vitória. O rei morreu, ao terceiro dia ele ressuscitou e por isso ele foi exaltado ao mais alto lugar do universo. Por isso a oposição dos reis da terra é vã, ela é inútil, eles já estão derrotados. Segunda coisa que eu e você precisamos nos lembrar nessa tarde, início de noite, o fardo de Jesus é suave e servi-lo é uma alegria para aqueles que já tiveram o novo nascimento. Para aqueles que ainda não foram alcançados pela graça, que não tiveram seus corações trocados, que não foram feitos família de Deus, amigos de Deus, para esses isso ainda é um fardo, para aqueles que não pertencem a Deus. Lembre-se, nós já somos parte do reinado inaugurado do Messias, e a sua vitória vai se tornando visível através da atuação da igreja. Eu e você vamos tornando, através do nosso serviço a Deus em todas as áreas da sociedade, a igreja de Jesus vai se posicionando e ela vai tornando real, já em antecipação, inaugurando o reino de Deus na terra. O último slide diz assim, somos convidados a adorar com temor. Por quê? Porque nós não estamos adorando qualquer Deus, nós estamos adorando o Deus que é Senhor, o Yahvé sentado no trono, o Messias estabelecido em Sião, Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Nós somos convidados a adorar com temor, mas nós temos que exultar, não é com medo, não é sem vida, não é sem alegria, nós temos que exultar, mas nós exultamos com tremor. Esse é o equilíbrio da adoração bíblica, da adoração reverente. Nós adoramos com temor, com reverência, e exultamos com tremor. E somos convidados a beijar o Filho, a nos submetermos a Ele. E é sobre esse Messias vencedor, esse rei que já governa, que nós ainda o aguardamos, para que ele venha reinar totalmente, que nós vamos, nesse momento, celebrá-lo, celebrando o que ele nos pediu,
para fazer em sua memória. Como nós acabamos de falar, nós adoramos, podem vir, nós adoramos com temor, exultamos com tremor. Nós o beijamos, nós o honramos quando nós fazemos isso em seu nome, em memória dele. E aí na sua casa você pode ter preparado já, você deve ter preparado o seu kit, aqui cada um já está com o seu kitzinho, em tempos de pandemia, com o seu cuidado, e nós vamos celebrá-lo. Nós vamos declarar que ao comermos o pão, ao tomarmos o vinho, né, o sangue de Cristo Jesus, o pão representando a carne, o corpo de Cristo Jesus, dado por nós naquela cruz. Ao morrer, ao ressuscitar ao terceiro dia, ao subir e estar assentado à destra de Deus, ele foi colocado como o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, como nós acabamos de falar. Todo o poder lhe foi dado, todo o poder lhe foi dado nos céus e na terra. Então, em memória dele, nós vamos cantar e depois nós vamos celebrá-lo. Nós vamos dizer que todo o poder foi dado nos céus e na terra, somente a ele, Cristo Jesus, o Senhor. Vamos declarar isso juntos. Vamos lá. Toda honra, toda glória a ti. Todo poder te foi dado nos céus e na terra. Todo poder te foi dado. Te exaltou sobre todas as coisas. Deus, o Pai, te exaltou. Manifestado em carne, justificado
teu reino venha. Vamos chamá-lo. Para que entre o Rei Jesus, o Rei na glória, eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus, o Rei na glória, eu abro meu coração. Aí na sua casa declare: eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus, o Rei da o único Rei, o único Senhor. Eu abro meu coração, todo meu coração. Jesus, Jesus, o Rei da glória. eu abro meu coração, eu abro meu coração. Nós abrimos, Senhor, nosso coração. As nossas vidas pertencem a Ti. Nós Te beijamos, nós Te honramos. Tudo que nós temos é Teu, Senhor. Quem é o Rei da glória? Quem é o Rei da glória? É Jesus, Jesus. Ele é o Rei, Ele é o Rei. Quem é o Rei da glória? A criação responde: O Rei da glória. só um Rei, e o nome dele é Jesus, 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 o Cristo ungido de Deus. O Rei da glória, Jesus, Jesus, Ele é o Rei, Ele é o Rei. Quem é o Rei da glória? Quem é o Rei da glória? E nós respondemos: Jesus, Ele é o Rei, Ele é o Rei. Toda a criação geme, aguardando com expectativa a manifestação dos filhos de Deus. E nós respondemos a essa pergunta que eles fazem: quem é o Rei da glória? O Rei da glória é Jesus, o único digno, o único que morreu e o único que ressuscitou. O único é digno de abrir o livro e desatar-lhe os selos. E por isso Deus lhe deu o nome mais exaltado de todo nome, e ao nome de Jesus todo joelho se dobrará e toda língua confessará que só existe um Senhor e um Rei para sempre, para sempre. Aí na sua casa, do jeito que você está, pegue os seus elementos, pegue o seu pão, pegue o seu suco, representando o vinho, o sangue de Jesus. Senhor, nós apresentamos a nossa vida diante do Senhor. Nós consagramos esse momento a Ti, dizendo que um dia as portas do céu se abrirão e o Rei da glória irá entrar com todo o seu poder, e todo olho verá, e nós o veremos face a face, assim como Ele é. Mas ainda nós aguardamos esse dia. Enquanto isso, nós, como portais da Tua igreja, nós já nos levantamos e já nós declaramos: Tu és o nosso Rei hoje, Tu és o Rei da nossa vida, Tu és o nosso Senhor e o nosso Salvador. E ao celebrarmos essa ceia, nós declaramos que nós somos os Teus súditos, nós somos os Teus servos, e nós Te beijamos, nós Te honramos, nós Te amamos, Te adoramos com temor e exultamos na Tua presença com tremor, porque o Senhor é fogo consumidor e nós Te adoramos, nós Te exaltamos para todo sempre. Aí na sua casa, coma o seu pão, tome do suco e vamos celebrar ao Rei dos Reis e ao Senhor dos Senhores.
Aleluia, Senhor, a nossa vida é tua. Nós queremos te adorar para sempre, Senhor. Nós somos teus, que a nossa vida sempre proclame os teus feitos e o teu reino para todos sempre. Em nome de Jesus. Amém. Nós estamos chegando ao final da nossa celebração. A Andressa disse lá no início, nós temos uma surpresa, que é uma pequena homenagem para o Dia dos Pais. Então, a gente quer sempre lembrar, a IB Metrô está à disposição. Terça-feira, às 21 horas, a nossa live de oração. Quinta-feira, às 21 horas, uma nova live da IB Metrô Impacto, a nossa live nova sobre o terceiro setor, ONGs, que tem feito diferença na sociedade brasileira. Nós vamos falar sobre o IBTE nessa quinta, Instituto Brasileiro de Transformação pela Educação. João é missionário lá. Eu quero agradecer mais uma vez a todos por estarem aqui conosco. Uma semana abençoada na sua vida, que o Espírito Santo te cele para o dia que nós veremos o Rei da Glória voltar em poder e glória. Mas até lá, que nós sejamos suas testemunhas. Um feliz Dia dos Pais para todos os papais que estão nos assistindo. E que Deus nos abençoe. Até a semana que vem. Fica aí com a homenagem para o Dia dos Pais. Te vejo semana que vem. Tchau, tchau. Senhor Eupídio, meu pai, está com o Senhor desde 2008, pernambucano, ensacador de café em Santos. Foi a pessoa que mais me entendeu, me respeitou no meu jeito de ser e com certeza um dos meus melhores amigos. Muito bom saber que graças à decisão dele no final da vida por Jesus, um dia a gente vai poder se reencontrar. E aí na presença daquele que é perfeito. Essa é uma alegria no meu coração. Te amo, seu Eupídio.